Os idiomas de sinais são realmente complexos? Com certeza, os idiomas de sinais são formas vibrantes de comunicação, assim como as línguas faladas, e possuem suas próprias regras gramaticais. Um aspecto interessante é a sua estrutura única, que pode incluir mudanças na ordem das palavras. Por exemplo, a sequência dos sinais pode alterar significativamente o significado da frase. A expressão facial também tem um papel importante. Ela pode adicionar emoções e sutilezas que as palavras podem deixar de fora. Além disso, a velocidade dos movimentos pode afetar a compreensão. Se o sinal for feito muito rápido ou devagar, isso pode confundir o ouvinte. Essa complexidade destaca o quão rico e diverso pode ser a comunicação não verbal. É um belo lembrete de como a linguagem é variada, mostrando que a comunicação vai além das palavras. Não é incrível pensar que algo tão simples como um gesto pode ter tanta profundidade? Um fato interessante sobre o nome original do Xbox. O console de jogos que conhecemos hoje como Xbox começou com um nome bem mais longo, DirectXbox. Esse nome destacava a poderosa tecnologia gráfica Microsoft DirectX, criada para dar uma vantagem sobre os principais concorrentes, o PlayStation da Sony e os consoles da Nintendo. No entanto, quando a data de lançamento se aproximava em 2001, a Microsoft percebeu que um nome mais curto e fácil de lembrar seria mais atraente para os jogadores. Assim, eles simplificaram o nome para Xbox, que se mostrou uma decisão inteligente e memorável. Com o lançamento, os jogadores conheceram o revolucionário jogo Halo, que não só mostrou as capacidades do console, mas também mudou a forma como as pessoas viam os jogos multiplayer. Halo se tornou um fenômeno cultural, envolvendo os jogadores em batalhas épicas, tanto online quanto no sofá com amigos. Esse momento-chave na história dos jogos ajudou a estabelecer o Xbox como um grande jogador no competitivo mundo dos videogames, mudando para sempre o cenário do entretenimento interativo. Por que Stalingrado foi a batalha mais sangrenta da história? A Batalha de Stalingrado, que ocorreu de agosto de 1942 a fevereiro de 1943 durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou a triste fama de ser a mais sangrenta da história. Nesse terrível conflito, mais de 2 milhões de soldados e civis participaram, resultando em perdas imensas. A batalha foi um ponto crucial na guerra, onde a União Soviética enfrentou a Alemanha nazista em uma luta desesperada pelo controle da cidade. Os soldados lutaram ferozmente entre as ruínas, suportando invernos rigorosos e bombardeios incessantes. A área urbana de Stalingrado se transformou em um labirinto mortal de atiradores e combates de rua, forçando ambos os lados a se adaptarem rapidamente às condições brutais. Essa fúria resultou em enormes perdas, com estimativas mostrando que cada lado teve mais de 1 milhão de vítimas, incluindo soldados e civis pegos no fogo cruzado. No final, a vitória soviética em Stalingrado não apenas parou o avanço alemão, mas também deu início a uma série de derrotas para o exército de Hitler, mudando o curso da guerra na Europa. Você sabia que a pressão uniforme sobre um ovo o torna muito difícil de quebrar? Esse fato interessante destaca a estrutura única da casca do ovo. Ao contrário do que muitos podem pensar, a leve compressão do ovo em toda a sua superfície realmente distribui a pressão de maneira uniforme por sua forma curva. Esse design é uma pequena maravilha da natureza, permitindo que os ovos suportem forças de todos os lados, o que os torna surpreendentemente resistentes, apesar de sua aparência frágil. A casca, composta principalmente de carbonato de cálcio, tem espessuras variadas, mas mantém um equilíbrio perfeito entre resistência e leveza. Muitos animais dependem dessa camada protetora durante o desenvolvimento de seus embriões, tornando-a vital para sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver na cozinha, lembre-se de que um ovo não é apenas um objeto frágil, é uma maravilha de resistência, demonstrando a impressionante engenharia da natureza. Quantos outros objetos do dia a dia você acha que podem suportar tal pressão? Descubra as oportunidades do passaporte irlandês hoje mesmo. Este incrível passaporte oferece aos seus portadores uma liberdade excepcional para viajar, permitindo a entrada sem visto em mais de 180 países ao redor do mundo. Por que ele é tão valioso? Não é apenas pela conveniência, ele abre portas para novas aventuras e experiências pelo mundo. Os portadores do passaporte irlandês podem se deslocar livremente pela União Europeia, se conectar facilmente com os Estados Unidos e explorar grande parte da Ásia sem precisar de visto. As fortes relações diplomáticas da Irlanda e sua reputação como um país acolhedor
são fundamentais para que este passaporte seja considerado um dos mais poderosos do mundo. Se você está planejando um fim de semana em Paris ou uma longa viagem pela Austrália, o passaporte irlandês oferece acesso a inúmeras oportunidades. Então, se você tem a sorte de possuí-lo, pense nos horizontes infinitos que o aguardam, para onde sua próxima viagem o levará. Você já olhou para cima e se perguntou por que as nuvens não caem? Tudo se deve à força de sustentação do ar ao redor. Quando o ar quente sobe, ele cria uma corrente ascendente que ajuda as nuvens a permanecer na atmosfera. Isso acontece porque o ar quente é mais leve que o ar frio. Ao subir, ele contrabalança a gravidade, ajudando as nuvens. Curiosamente, embora as nuvens pareçam fofas e macias, na verdade, elas contêm muita água. Entender como as nuvens ficam no ar nos ajuda a compreender melhor o clima ao nosso redor. A interação dessas correntes de ar quente ascendentes e o peso das gotículas de água nas nuvens afetam tudo, desde dias ensolarados até tempestades. Então, da próxima vez que você olhar para uma nuvem, lembre-se de que ela não está apenas flutuando, ela está dançando com as correntes de ar em um incrível balé atmosférico. E se eu disser que os bagres podem te picar? Os bagres são parte da família dos peixes de água doce e são criaturas incríveis, conhecidas por suas características únicas, incluindo o maior número de espécies venenosas entre os vertebrados. Esses peixes escorregadios têm glândulas venenosas especiais perto de espinhos afiados em suas nadadeiras. Quando um bagre se sente ameaçado ou é manuseado de forma inadequada, ele pode dar uma picada dolorosa, causando desconforto ou lesões. Esse mecanismo de defesa natural é surpreendente, já que muitas pessoas consideram os bagres como peixes de fundo inofensivos. O veneno geralmente não é fatal para os humanos, mas pode causar inchaço e dor. Na próxima vez que você estiver perto de um bagre, lembre-se desses espinhos e trate-os com cuidado. Compreender esses peixes nos ajuda a valorizar seu papel no ecossistema e a importância de respeitar toda a vida selvagem. Quem diria que algo tão familiar poderia esconder um perigo assim? Você pode ficar chocado ao descobrir que a Suécia é enorme. Com cerca de 450 mil quilômetros quadrados, a Suécia é o quinto maior país da Europa, encantando tanto amantes da natureza quanto aventureiros. Para entender melhor seu tamanho, isso representa cerca de 4,5% do tamanho de todos os Estados Unidos. A Suécia não só possui vastas terras, mas também uma costa deslumbrante de mais de 3.200 quilômetros, salpicada de milhares de ilhas prontas para serem exploradas. Imagine lagos serenos refletindo o céu, florestas exuberantes cobrindo cerca de 70% do país e infinitas oportunidades para diversão ao ar livre. Fazer trilhas em parques nacionais expansivos ou praticar caiaque em águas cristalinas pode transformar qualquer visita em uma experiência memorável. As paisagens mudam dramaticamente da vida vibrante e agitada em cidades como Estocolmo, a paz da natureza intocada, que se estende até onde a vista alcança. Essa diversidade não só destaca a beleza natural da Suécia, mas também mostra sua rica tapeçaria de vida selvagem e herança cultural. Se você é um explorador ávido, um entusiasta da história, ou apenas está ansioso para aprender sobre culturas únicas, a Suécia realmente tem algo a oferecer para todo tipo de viajante. Como era a propriedade Neverland de Michael Jackson? Este mágico parque temático privado, localizado na Califórnia, refletia o sonho da ícone do pop. Inspirado no clássico conto de Peter Pan, Michael Jackson comprou Neverland por impressionantes 17 milhões de dólares. A vasta propriedade, nomeada em homenagem ao país fictício onde as crianças nunca crescem, incluía não apenas uma luxuosa mansão, mas também montanhas russas, um zoológico e um carrossel. Imagine passear por um lugar onde a magia da infância estava presente a cada passo. No zoológico, viviam animais exóticos, como lhamas e macacos, que os visitantes frequentemente podiam ver passeando. Além disso, havia belos jardins, um lago cintilante e um cinema ao ar livre, onde Jackson organizava noites divertidas para amigos e família sob as estrelas. Embora Neverland mostrasse o desejo da estrela de criar alegria, também se tornou um símbolo de sua complexa personalidade pública. Hoje, as histórias sobre este lugar incomum nos lembram do legado de Michael como um artista que valorizava a imaginação e a maravilha. O que você faria em Neverland?
Porque o guepardo ultrapassa seu carro. Os guepardos são animais incríveis que conseguem atingir velocidades superiores a 100 km por hora, mais rápido do que muitos carros no trânsito urbano. Essa velocidade impressionante é resultado de suas características físicas únicas. Seu corpo leve e pernas longas e esguias permitem que façam passos poderosos, enquanto a coluna flexível ajuda a esticar e contrair, aumentando a velocidade da corrida. Mas não é só a velocidade. Os guepardos têm garras não retráteis que garantem melhor aderência ao solo, como um tênis esportivo. Além disso, eles possuem grandes fossas nasais, que fornecem mais oxigênio aos músculos, ajudando a manter alta velocidade durante a perseguição. Com uma visão aguçada, conseguem avistar a presa de longe, e sua rápida reação os ajuda a persegui-la com sucesso. Então, da próxima vez que você vir um carro passando, lembre-se de que o guepardo pode vencer essa corrida. Veja como os pássaros fragatas conquistam suas parceiras. Os rituais de cortejo dos machos são impressionantes. Esses pássaros, com suas penas pretas marcantes e envergadura impressionante, levam a reprodução a sério. Quando chega a hora de atrair uma fêmea, eles inflacionam seus enormes sacos de garganta vermelhos, que podem ficar maiores que suas cabeças. Imagine isso: um macho de fragata, empoleirado em um galho, enche seu saco de garganta de um vermelho brilhante, complementando seu deslumbrante display de penas. Enquanto ele chama com uma variedade de sons, as cores vibrantes e o tamanho impressionante de seu saco sinalizam sua vitalidade e saúde. Essa performance única é um destaque no mundo das aves. Quanto mais alto e vibrante ele parecer, mais chances terá de chamar a atenção de uma fêmea em busca de um parceiro adequado. De certa forma, é como um desfile de moda, onde apenas os mais ousados e brilhantes se destacam. Mas não é só aparência. Essas exibições também comunicam aptidão e desejabilidade. Então esses pássaros realmente sabem como se apresentar na busca pelo amor. Já pensou por que isso pode te surpreender? Indy 500 cativa milhões. Esta corrida lendária, realizada anualmente no Indianapolis Motor Speedway, mostra a emoção intensa dos esportes motorizados. Conhecida como o maior espetáculo do automobilismo, a Indy 500 atrai mais de 300 mil espectadores todo fim de semana do Memorial Day, ansiosos para ver o drama em alta velocidade se desenrolar. O evento não é apenas uma corrida, é uma celebração cheia de tradições, como a cerimônia de dirigir o carro de segurança e o icônico grito de "Senhores, liguem seus motores". Os competidores percorrem 500 milhas desafiadoras, levando suas habilidades e máquinas ao limite. Pilotos notáveis, de A.J. Foyt a Hélio Castro Neves, conquistam status lendário ao vencer nesta corrida prestigiada. A atmosfera é elétrica, com os fãs vivenciando o rugido dos motores e a emoção da competição de perto. As festas e o tailgating enriquecem a cena vibrante, permitindo que os participantes aproveitem a empolgação do amanhecer até a noite. Cada corrida cria memórias inesquecíveis que unem os fãs, tornando a Indy 500 não apenas uma corrida, mas uma experiência querida. Você fará parte dessa tradição extraordinária. Vamos descobrir a verdade sobre as cachoeiras congeladas. Essas maravilhas naturais incríveis não são apenas gelo, são uma impressionante obra de arte da natureza. Quando as cachoeiras congelam, a água desce formando camadas bonitas de gelo, criando um espetáculo fascinante que combina a força da água corrente com a delicada beleza das formas congeladas. Imagine a luz do sol refletindo na superfície do gelo, criando padrões cintilantes ao redor. Embora muitas pessoas tenham visto cachoeiras em sua majestade corrente, poucas podem apreciá-las nesse estado congelado, que ocorre principalmente no inverno. Visitar uma cachoeira congelada oferece uma atmosfera mágica, onde o som da água é abafado por uma espessa camada de gelo, transformando o ambiente em um tranquilo país das maravilhas. Então, você já se perguntou como é ver esse fenômeno natural impressionante? Prepare-se para se surpreender com os vulcões submarinos. Você sabia que o oceano esconde mais de 1 milhão dessas incríveis maravilhas naturais? Esses vulcões submarinos, alguns ainda ativos, desempenham um papel fundamental na formação do nosso planeta. Quando entram em erupção, eles liberam rochas derretidas e gases, o que pode criar novas ilhas e mudar a paisagem ao longo do tempo. As erupções podem ser espetaculares, às vezes formando novas terras, quando a lava esfria e solidifica. Muitos desses vulcões fazem parte das dorsais meso-oceânicas, uma rede de montanhas submarinas formadas pela atividade tectônica. Embora frequentemente pensemos em vulcões em terra,
A grande maioria deles está no oceano, onde é difícil de observar. Cientistas estudam essas estruturas fascinantes para entender melhor a geologia da Terra e até mesmo as condições que podem sustentar a vida em ambientes extremos. Não é incrível tudo o que acontece sob as ondas? Isso pode mudar nossa visão sobre couro. Deserto é uma alternativa emocionante e sustentável ao couro tradicional, feita de um cacto inofensivo. Esse material inovador, criado em 2019, oferece uma opção mais ecológica para consumidores conscientes. Ao contrário do couro comum, o deserto não precisa de irrigação ou produtos químicos nocivos na sua produção. Isso significa que seu impacto ambiental é muito menor, tornando-o uma ótima escolha para quem quer reduzir sua pegada de carbono. O deserto não é apenas ecológico, mas também possui qualidades impressionantes, como durabilidade, respirabilidade e maciez. Essas características estão contribuindo para sua crescente popularidade na indústria da moda, onde é usado em acessórios estilosos como calçados e bolsas. Com mais designers adotando o deserto, podemos testemunhar uma mudança para práticas mais sustentáveis na moda, levantando a questão: será que o deserto pode redefinir o couro de luxo? Você já se perguntou quantos fusos horários a Rússia tem? A Rússia, o maior país do mundo, possui impressionantes 11 fusos horários diferentes, estendendo-se desde a Europa Oriental até as costas do Oceano Pacífico. Cobre uma área maior do que qualquer outra nação, e essa vasta extensão de terra traz um grande desafio para saber as horas. Imagine isso: quando é dia em uma parte da Rússia, pode ser meia-noite em outra. Essa variedade de fusos horários significa que, enquanto você pode estar se preparando para o café da manhã em Moscou, as pessoas em Vladivostok já estão quase no meio do dia, tomando chá e aproveitando o almoço. Cada fuso horário tem cerca de 1 hora de diferença, criando um mosaico fascinante de horários e estilos de vida em todo o país. Essa complexidade afeta tudo, desde o horário de trabalho até a programação da televisão, e até influencia como os feriados são celebrados. Então, da próxima vez que você olhar as horas na Rússia, lembre-se de que para eles, não se trata apenas de olhar o relógio, é uma verdadeira aula de geografia a cada tic-tac. Você sabia que programas familiares podem relaxar sua mente? Assistir reprises de seus programas de TV favoritos, reler livros que você ama ou ouvir músicas conhecidas cria um espaço acolhedor para nossa mente. Isso acontece porque o conteúdo familiar exige menos esforço mental em comparação com novas experiências. Quando nos mergulhamos nesses materiais relaxantes, nosso cérebro recebe o descanso necessário, permitindo que recuperemos nossas energias. Essa reinicialização mental é muito útil, especialmente em momentos de estresse, quando podemos nos sentir sobrecarregados ou desmotivados. Ao dedicar tempo ao que já gostamos, damos a nós mesmos a chance de escapar do caos do dia a dia, promovendo o relaxamento e melhorando nosso humor. Na próxima vez que você se sentir sobrecarregado, considere aproveitar as reprises relaxantes ou suas músicas favoritas. Não é apenas entretenimento, é uma forma de cuidar da sua saúde mental. É verdade que os homens carregam suas esposas na Finlândia. Yukon Kanto é uma corrida inusitada e emocionante que acontece na Finlândia, conquistando o coração de participantes e espectadores. Neste evento único, os homens literalmente carregam suas esposas nas costas, enfrentando um desafiador percurso de obstáculos. O objetivo é simples, mas empolgante: completar a distância no menor tempo possível. Essa corrida testa não apenas a resistência física dos homens, mas também o trabalho em equipe e a confiança entre os casais. O Yukon Kanto surgiu de uma antiga tradição finlandesa e se tornou popular, atraindo participantes de todo o mundo que desejam experimentar a alegria e a emoção. Os casais se aproximam através de risadas e quedas inesperadas, tornando este evento inesquecível. Pronto para torcer pelo seu casal favorito enquanto eles superam os obstáculos juntos? Você sabia que existe um nível de água secreto em Java? Em 1956, Permin Karet chamou a atenção ao alcançar o que é conhecido como a quarta técnica em Java. Esse nível de água não é apenas uma medição comum. Ele se tornou um marco no estudo da hidráulica e na gestão dos recursos hídricos na Indonésia. A quarta técnica incluía métodos inovadores de controle do fluxo de água e medição de níveis, ajudando os agricultores locais a manter os campos de arroz e aumentar a colheita. Com esses métodos, os agricultores podiam aproveitar as chuvas sazonais, minimizando o risco de inundações ou secas. O sucesso de Permin Karet
demonstrou a importância da engenharia na agricultura, mudando a forma como as comunidades de Java utilizam a água. Essa conquista não apenas fortaleceu as economias locais, mas também lançou as bases para futuros avanços na agricultura sustentável. Quais outros segredos Java ainda guarda? Vamos entender o desequilíbrio de gênero na China. Esse problema tem raízes profundas, resultado de preferências culturais por meninos e da política do filho único. Como consequência, muitas famílias optaram por interromper a gravidez ao esperar uma menina, o que gerou um grande desvio na população em favor dos homens. Estima-se que, até 2020, 24 milhões de homens chineses não conseguirão encontrar uma parceira. Essa falta de mulheres não só afeta as chances de casamento, mas também traz consequências sociais mais amplas. O desequilíbrio pode aumentar a tensão social, já que jovens homens enfrentam frustrações e dificuldades para formar uma família, o que é considerado um passo importante na vida. Além disso, isso pode contribuir para o tráfico de pessoas e outros problemas sérios, pois alguns buscarão medidas desesperadas para encontrar parceiros. Compreender esse desequilíbrio é fundamental para enfrentar os desafios que a sociedade enfrenta. Você sabia que o metrô de Nova York é tão longo? O metrô de Nova York não é apenas uma maravilha do transporte. É uma vasta rede que se estende por mais de 800 milhas debaixo da terra. Para comparação, isso é mais longo do que a distância de leste a oeste de todo o estado do Texas. Com 472 estações, o sistema de metrô atende milhões de passageiros todos os dias, alcançando uma rica diversidade de bairros e culturas da cidade. Imagine entrar em um trem em Manhattan e, após algumas paradas, encontrar as vibrantes ruas do Brooklyn ou os pontos históricos do Queens. A grandeza do metrô o torna um dos maiores e mais complexos sistemas de transporte do mundo. Seja uma viagem noturna ou o trajeto para o trabalho, a intrincada rede de túneis do metrô conecta as pessoas de uma forma que nenhum outro meio de transporte consegue. Então, da próxima vez que você estiver debaixo da terra, pense na grande jornada que você está fazendo. Você vai se surpreender com a banda favorita de Julia Roberts. Julia Roberts, a atriz querida conhecida por seus papéis em filmes icônicos, tem uma paixão inesperada pela música da banda de rock Dave Matthews Band. Esse amor pela sonoridade deles não é passageiro. Levou Julia a participar do clipe de seu sucesso Dream Girl. Imagine a empolgação dos fãs ao ver Julia, que acabou de se tornar mãe de gêmeos, voltando às telas com um visual alegre. O clipe transmite uma atmosfera leve, mostrando seu charme e energia contagiante ao interagir com a banda. É uma combinação fantástica de dois mundos, a vida glamourosa de Hollywood e o espírito vibrante do rock. Essa colaboração destaca como a arte se entrelaça, mostrando que as estrelas muitas vezes compartilham paixões em comum. A participação de Julia no vídeo demonstra que até as celebridades valorizam suas bandas favoritas e adoram celebrar sua música. Você tem um músico favorito que te inspira? Descubra a alegria escondida na arte movida pela paixão. Artistas, muitas vezes, se dedicam a hobbies como dança ou escrita, não pela fama, mas para aproveitar as alegrias que essas atividades trazem. Imagine um dançarino girando graciosamente ao ritmo da música, ou um escritor colocando sua alma em um poema. Para muitos, essas atividades criativas se tornam um refúgio, um lugar onde podem expressar livremente seus pensamentos e sentimentos. Praticar arte também pode melhorar a saúde mental, permitindo uma pausa do estresse diário. É impressionante quantas pessoas encontram conforto em seus hobbies, criando uma comunidade com aqueles que compartilham a mesma paixão. Seja um artista capturando a beleza da natureza ou um músico compondo melodias em casa, a motivação principal permanece a mesma. Tudo se resume ao amor pela arte. Por que você se dedica ao seu hobby favorito? Você sabia que a reprodução dos dinossauros ainda é um mistério? Apesar de esses incríveis seres terem vivido na Terra milhões de anos atrás, os cientistas ainda não conseguem entender como traziam nova vida ao seu mundo. O tamanho e as características anatômicas dos dinossauros tornam esse tema ainda mais interessante. As descobertas fósseis oferecem apenas pistas limitadas, o que dificulta as conclusões dos pesquisadores. Alguns cientistas acreditam que o comportamento reprodutivo dos dinossauros pode ter sido semelhante ao de répteis ou aves modernos, sugerindo que eles poderiam ter colocado ovos em ninhos. No entanto, sem provas diretas, essas teorias permanecem hipotéticas.
Paleontólogos ao redor do mundo estudam incansavelmente os restos fósseis em busca de novas evidências. Cada descoberta, seja um ovo ou uma pegada, ajuda a entender melhor esses magníficos seres. O mistério da reprodução dos dinossauros não só desperta curiosidade, mas também estimula pesquisas contínuas que nos conectam ao distante passado da Terra. O que você acha que os dinossauros faziam quando chegava a hora de ter filhotes? No dia 11 de setembro, um herói surgiu, Ben Sliney. Como gerente nacional de operações da Administração Federal de Aviação, ele tomou uma decisão histórica em seu primeiro dia de trabalho. No momento em que o país estava sob ataque, Sliney rapidamente tomou medidas, pousando todos os aviões no espaço aéreo dos Era-2A. Essa ação decisiva foi fundamental para evitar mais tragédias, mostrando como uma única pessoa pode impactar uma crise. Diante do caos, enquanto o país tentava lidar com os eventos chocantes, Sliney não hesitou. Ele precisava agir rapidamente para garantir a segurança, mesmo quando muitos na aviação não sabiam o que fazer. Sua calma e rápida reação em tempos turbulentos destacam a importância da liderança em situações de emergência. Esse momento crucial na história ressalta a necessidade de estar preparado para tomar decisões difíceis em momentos de perigo. As ações de Sliney naquele dia não apenas mudaram as normas da aviação por muitos anos, mas também se tornaram um exemplo inspirador de responsabilidade e coragem. Você já pensou em como a decisão de uma pessoa pode mudar tudo? Incrível, mas é verdade. Colombo escrevia cartas. Essas cartas escritas por Cristóvão Colombo durante suas famosas viagens são verdadeiros tesouros de informação. Elas descrevem não apenas suas aventuras pelo Atlântico, mas também suas reflexões sobre as terras recém-descobertas. Durante séculos, as cartas ficaram escondidas, perdidas no tempo, até que historiadores as reencontraram. Nessas anotações, Colombo descrevia paisagens ricas, diversos povos com os quais se encontrou e animais que viu, o que ajudou a criar uma nova compreensão da geografia de sua época. As cartas oferecem uma visão única dos pensamentos de um homem que mudou o mundo, cheios de emoção e surpresa pelo que havia além do horizonte. Elas mostram como Colombo via suas descobertas não apenas como novos territórios, mas também como oportunidades para comércio e exploração. Que conhecimentos podem estar escondidos nessas cartas sobre nosso passado e sobre como percebemos a exploração hoje? Você pode acreditar que Nabokov previu os emojis em 1969. Em uma impressionante demonstração de previsão literária, o famoso autor Vladimir Nabokov, conhecido por seus romances brilhantes e linguagem poética, fez uma observação notável que, mais tarde, mudou a comunicação digital. Ele imaginou que simples símbolos escritos poderiam expressar emoções de forma eficaz, assim como usamos emojis hoje. Essa ideia, que parecia fantástica na época, se tornou realidade com a chegada da internet e das mensagens de texto. Hoje, emojis e emoticons mudaram nossa forma de nos comunicar, adicionando um elemento divertido e expressivo às nossas mensagens. Seja um rosto sorridente ou um coração, essas pequenas imagens transmitem sentimentos que às vezes as palavras não conseguem expressar. A visão de Nabokov ilumina a evolução da linguagem, lembrando-nos de que, mesmo na década de 1960, pensadores já previam maneiras pelas quais a tecnologia poderia melhorar nossa expressão emocional. Não é interessante como uma mente literária previu tais mudanças? E se eu te disser que a Zara troca de modelos toda semana? Essa abordagem única mantém o catálogo de roupas sempre fresco e interessante. A Zara contrata modelos por apenas uma semana, permitindo mostrar uma variedade de estilos e tendências. Cada modelo experimenta cerca de 15 looks por dia, e com centenas de fotos tiradas, a marca captura uma grande diversidade de imagens para apresentações online e offline. Essa rápida troca se encaixa perfeitamente no modelo de fast fashion da Zara, que foca na velocidade e na rápida adaptação às tendências, em vez de um branding de longo prazo. Ao mudar rapidamente os modelos e os looks, a Zara se mantém na vanguarda da moda, atraindo clientes que buscam os últimos estilos. Essa estratégia não só fortaleceu a popularidade da Zara, mas também contribuiu significativamente para seu impressionante domínio no competitivo setor de moda, fazendo com que outras marcas tentem acompanhar o acelerado mundo da moda. A beleza da Patagônia é mais surpreendente do que você imagina.
Esta região deslumbrante no extremo sul da América do Sul é como uma galeria de arte da natureza, exibindo extremos que vão te deixar maravilhado. Imagine geleiras geladas brilhando sob o sol, onde o gelo antigo encontra florestas verdes e exuberantes, cheias de vida. Seja admirando os picos irregulares dos Andes ou caminhando por vastas pradarias onde animais selvagens vagam livremente, há algo mágico na paisagem aqui. O silêncio das áreas remotas pode ser incrivelmente relaxante, permitindo que você aprecie a beleza pura e intocada ao seu redor. Mas não se engane, o silêncio muitas vezes se transforma em uma sinfonia de vida, com pássaros coloridos voando entre as árvores e guanacos brincando nas proximidades. Cada canto da Patagônia oferece uma nova perspectiva, uma nova maravilha, lembrando-nos de que a natureza selvagem pode ser ao mesmo tempo serena e vibrante, seja fazendo trilhas nos parques nacionais ou simplesmente apreciando a vista de uma pousada aconchegante. A Patagônia promete um banquete para os sentidos que é inesquecível. A primeira dinastia do Egito realmente mudou tudo. Esse período incrível, iniciado pela união do Alto e Baixo Egito, pelo famoso rei Narmer, também conhecido como Menes, foi um marco na história. Por volta de 300 a.C., essa união abriu caminho para a criação de uma poderosa civilização que durou milhares de anos. Durante esse tempo, ocorreram eventos importantes, incluindo impressionantes conquistas arquitetônicas, como a construção das pirâmides, que mostraram as incríveis habilidades de engenharia dos antigos egípcios. A primeira dinastia também trouxe avanços na escrita, introduzindo os hieróglifos, que permitiram registrar informações e contar histórias. A matemática e a medicina se desenvolveram muito, e suas práticas ainda influenciam o mundo moderno. Esse rico legado cultural e tecnológico continua a impressionar até hoje. Você consegue imaginar o impacto que essas inovações tiveram em nossas vidas? Você sabia que a Ilha do Natal foi descoberta no Natal? Esta ilha única, localizada a oeste da Austrália, tem uma história interessante relacionada ao seu nome. Em 1643, o capitão William Myners encontrou este paraíso tropical durante uma expedição britânica, dando-lhe o nome de Ilha do Natal. Este lugar bonito é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, rica biodiversidade e recifes de corais vibrantes. Uma característica incrível da ilha é a migração anual dos caranguejos vermelhos, quando milhões de caranguejos se deslocam da floresta para o oceano para se reproduzir, criando um espetáculo natural impressionante. A ilha também abriga várias espécies únicas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Com o tempo, a Ilha do Natal se tornou um destino popular para ecoturismo e conservação ambiental. Se você deseja explorar suas florestas tropicais verdes ou relaxar nas praias, a Ilha do Natal oferece uma combinação de aventura e tranquilidade que atrai muitos visitantes. O que mais você pode descobrir sobre este paraíso insular? Sua dieta pode causar alergias alimentares. Estudos recentes mostram que nosso estilo de vida e alimentação modernos estão ligados ao aumento das alergias alimentares. Muitos cientistas acreditam que fatores como alimentos processados, falta de bactérias diversas e um ambiente mais limpo desempenham um papel importante. Por exemplo, algumas pesquisas indicam que as crianças de hoje podem não estar expostas a tantos alérgenos naturais quanto as gerações anteriores, o que pode dificultar o desenvolvimento adequado de seu sistema imunológico. Como resultado, seus corpos podem reagir a certos alimentos como se fossem substâncias nocivas. Essa tendência destaca a necessidade de aumentar a conscientização sobre alergias alimentares, tornando a rotulagem clara e precisa dos produtos mais importante do que nunca. Os consumidores devem ser capazes de identificar potenciais alérgenos nos alimentos que consomem. Considerando que cerca de 32 milhões de americanos sofrem de alergias alimentares, entender essas conexões e exigir informações claras sobre os alimentos é crucial para a saúde pública. Então, como podemos juntos criar um ambiente alimentar mais saudável? Muitos não sabem, mas 40 é importante. Esse número aparece frequentemente em discussões sobre infância e desenvolvimento, e entender sua importância pode abrir os olhos. Pesquisas mostram que muitos marcos importantes do desenvolvimento ocorrem antes que a criança complete 40 meses, ou seja, cerca de 3 anos e meio. Nesses primeiros anos, o cérebro da criança cresce rapidamente e aos 5 anos atinge 90% do seu tamanho total.
É um período em que habilidades como linguagem, interação social e resolução de problemas se desenvolvem, formando a base para a aprendizagem futura. Pais e educadores costumam focar na faixa etária de 0 a 5 anos, ressaltando a importância de atividades que apoiem esse crescimento. No entanto, o número 40 também nos lembra que a infância continua mesmo após esses primeiros anos. É fundamental interagir ativamente com as crianças e incentivar sua curiosidade até a adolescência. Então, o que você pode fazer para que cada ano da infância seja significativo? Você sabia que as fêmeas de baratas vivem muito mais? Enquanto a maioria dos machos tem uma vida curta de apenas 5 a 10 anos, as fêmeas podem viver impressionantes 30 anos. Essa diferença notável na expectativa de vida está principalmente ligada aos hábitos reprodutivos únicos desses insetos. Durante a reprodução, os machos frequentemente arriscam suas vidas. Eles podem ser comidos pelas fêmeas logo após o acasalamento, ou podem morrer logo depois, cumprindo seu papel reprodutivo. Enquanto isso, as fêmeas continuam a viver muito além desse período crítico, passando sua longa vida, colocando ovos e cuidando da prole. Essa vida prolongada permite que elas enfrentem os desafios da natureza, como predadores e mudanças no ambiente. Portanto, se você algum dia encontrar uma barata, lembre-se de que a fêmea pode ter décadas pela frente, enquanto o macho provavelmente já cumpriu seu papel e se foi. Prepare-se para se surpreender com a imensidão do universo. Cientistas estimam que o universo observável contém pelo menos 2 bilhões de galáxias, e cada uma delas é um verdadeiro tesouro de estrelas. Imagine, em algumas galáxias há milhões de estrelas, enquanto em outras existem trilhões dessas esferas flamejantes. Quando olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena parte dessas estrelas, o que torna nossa visão extremamente limitada. Cada galáxia é única e muitas vezes contém diferentes tipos de estrelas, desde pequenas e fracas anãs vermelhas até enormes e brilhantes gigantes azuis. A enorme quantidade de galáxias sugere um universo que se estende a distâncias quase incompreensíveis, fazendo-nos refletir sobre os mistérios que estão além da nossa percepção. Como todas essas estrelas e galáxias se formaram? Os cientistas estão constantemente investigando essa questão, usando potentes telescópios e tecnologias modernas para olhar mais fundo no espaço. Nosso universo é um lugar dinâmico, cheio de energia e atividade, e sua exploração revela não apenas maravilhas a anos-luz de distância, mas também o potencial de vida além do nosso planeta. Que outros segredos essa imensa vastidão do universo pode esconder? Vamos desvendar a verdade sobre a hipertermésia. Este estado incrível permite que algumas pessoas, como uma notável mulher da Califórnia, se lembrem de quase cada detalhe de suas vidas com uma clareza impressionante. Imagine poder recordar o que você estava vestindo no seu 8º aniversário, ou qual pensamento passou pela sua cabeça durante as férias em família há 10 anos. Para pessoas com hipertermésia, a memória funciona como uma câmera de alta definição, capturando até os menores detalhes. Para elas, eventos cotidianos se transformam em cenas vívidas em suas mentes, como se tivessem acontecido recentemente. Esse talento incomum levanta questões interessantes sobre a memória e o cérebro. Cientistas buscam entender não apenas como essas pessoas conseguem se lembrar tão bem, mas também como essa habilidade afeta sua vida emocional e social. Talvez entender a hipertermésia nos ajude a desvendar os segredos da memória humana para todos nós? Você sabia que apenas cerca de 2% das pessoas no mundo têm essa cor de olhos tão vibrante? Olhos verdes são tão raros que frequentemente chamam atenção e despertam curiosidade. Sua tonalidade única surge da combinação de baixos níveis de melanina na íris e um interessante efeito de dispersão da luz, que cria essa cor marcante. Curiosamente, olhos verdes são mais comuns em pessoas de origem europeia, especialmente em países como Irlanda, Escócia e Países Baixos. Se você tem olhos verdes, saiba que compartilha essa característica com muito poucas pessoas. A Irlanda tem a maior porcentagem de pessoas com olhos verdes, tornando-a um lugar especial para essa cor rara. Então, da próxima vez que você ver alguém com olhos verdes, lembre-se de que eles fazem parte de um clube exclusivo, não é intrigante? Descubra a magia da Gruta Palazzese na Itália. Localizado nas belas falésias de Polignano a Mare, este restaurante único encanta os visitantes desde o século XVII. Imagine-se saboreando um delicioso almoço em uma caverna natural, com uma vista deslumbrante do mar Adriático. Enquanto as ondas batem suavemente nas rochas,
A atmosfera mágica proporciona uma experiência inesquecível. Os convidados podem degustar pratos italianos requintados, feitos com ingredientes frescos e locais, tornando cada refeição uma verdadeira festa para os sentidos. A própria caverna é decorada com detalhes encantadores, criando um ambiente acolhedor e elegante, perfeito para jantares românticos ou celebrações especiais. Seja apreciando um prato de frutos do mar ou se deliciando com sobremesas ricas, a Gruta Palazzese oferece mais do que apenas comida. É uma aventura memorável. Você já jantou em uma caverna com vista para o mar? É uma experiência que fica com você muito tempo após a refeição. É verdade que haverá tantos eclipses na Austrália? Nos próximos 40 anos, a Austrália será palco de uma incrível série de eclipses solares, tornando-se um destino popular para amantes de eclipses e curiosos. Uma foto recente destaca os eclipses esperados, e a frequência deles é impressionante. Em alguns anos, moradores e turistas poderão ver eclipses parciais ou totais, quando a lua cobre completamente o sol, mergulhando o dia em uma escuridão incomum por alguns momentos. Imagine a emoção de ver a coroa do sol, um brilho lindo que só pode ser visto durante um eclipse total. Esse fenômeno não só encanta nossos olhos, mas também nos conecta com a imensidão do nosso universo. Astrônomos ressaltam a importância de observar esses eventos com segurança, usando óculos especiais ou filtros solares para proteger nossa visão. Não importa se você é um astrônomo experiente ou apenas ama belas vistas no céu, as próximas 4 décadas oferecerão oportunidades únicas para aproveitar essa dança celeste sobre a paisagem australiana. Pronto para marcar isso no seu calendário? Você sabia disso sobre o Arco do Triunfo em Paris? O Arco do Triunfo não é apenas uma magnífica obra arquitetônica, é uma homenagem aos valentes que lutaram e morreram pela França durante as guerras napoleônicas. Construído em 1836, este monumento icônico possui um design impressionante com esculturas e gravuras requintadas, que representam batalhas e vitórias importantes. Localizado no topo da Champs-Élysées, oferece uma vista deslumbrante de uma das ruas mais famosas do mundo. Além disso, sob o arco, está a tumba do soldado desconhecido, uma lembrança tocante de inúmeras pessoas que fizeram o maior sacrifício por seu país. Todas as noites, uma chama é acesa nessa tumba, prestando homenagem a esses heróis. Ao passear por Paris, o Arco do Triunfo representa o espírito de resistência e honra, lembrando os visitantes dos sacrifícios feitos ao longo da história. Portanto, da próxima vez que você visitar esta cidade magnífica, reserve um momento para apreciar a rica história que este monumento simboliza. Você pode se surpreender. Castle Bravo foi enorme. Em 1º de março de 1954, os Estados Unidos realizaram o teste nuclear Castle Bravo, que se tornou a maior explosão nuclear da história do Silekwater. Com uma potência de 15 megatoneladas, essa explosão foi cerca de 1000 vezes mais forte que a bomba lançada sobre Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. A particularidade desse teste foi a reação inesperada com o lítio-7, que aumentou significativamente a potência da explosão. Inicialmente, os cientistas subestimaram quanta energia o lítio adicionaria à explosão. Como resultado, a nuvem em forma de cogumelo subiu a mais de 30 mil metros, deixando cientistas e consultores militares maravilhados. Esse teste não apenas mudou nossa compreensão das reações nucleares, mas também levantou sérias preocupações sobre as consequências da contaminação nuclear. Como uma explosão tão poderosa afetou as relações internacionais e a política nuclear posteriormente. É verdade que as bandeiras podem ser quadradas? Você pode se surpreender, mas apenas 2 países no mundo têm bandeiras quadradas. Essas bandeiras únicas pertencem à Suíça e ao Vaticano. Enquanto a maioria das bandeiras é retangular, essas 2 nações se destacam por suas formas incomuns. A bandeira da Suíça é adornada com uma cruz branca brilhante em um fundo vermelho, simbolizando paz e neutralidade. Por sua vez, a bandeira do Vaticano é composta por 2 faixas verticais, nas cores amarela e branca, com chaves cruzadas, e a tiara papal no centro, representando o poder do Papa. A forma quadrada de suas bandeiras não só as destaca visualmente, mas também reflete sua rica história cultural. Da próxima vez que você ver uma bandeira, reserve um momento para apreciar a diversidade. Quem sabe você pode encontrar essas fascinantes bandeiras quadradas e suas histórias únicas. Vamos desvendar a verdade sobre casas assombradas. Muitas pessoas visitam esses lugares em busca de emoções, mas há um detalhe assustador. Nessas casas sinistras pode haver acúmulo de monóxido de carbono.
Esse gás incolor e sem cheiro é um subproduto da queima de combustíveis fósseis e pode se acumular em ambientes fechados. A exposição ao monóxido de carbono pode causar sintomas como dores de cabeça, tontura e até alucinações. Em alguns casos, as sensações assustadoras relatadas por pessoas em casas assombradas podem ser causadas por esse gás invisível e não apenas por fantasmas e monstros. Portanto, embora você possa ouvir sussurros assustadores ou sentir um frio na espinha, isso pode ser resultado de algo mais científico do que sobrenatural. Antes de sair em uma caça a fantasmas, pense que a verdadeira ameaça pode estar no ar que você respira. Vale a pena arriscar por emoções em casas assombradas? Você sabia que os aviões de papel têm uma história rica? Ao longo dos séculos, essas simples criações, muitas vezes chamadas de flechas de papel, inspiraram pessoas ao redor do mundo. Eles surgiram muito antes do famoso voo dos irmãos Wright em 1903, mostrando o desejo humano de voar. O design de um avião de papel é bem simples, mas utiliza princípios aerodinâmicos que ajudam a deslizar pelo ar. Ao dobrar uma folha de papel na forma certa, você pode criar algo que voa muito mais alto e reto do que você imagina. Esse passatempo antigo não só é divertido, mas também é uma ótima introdução a conceitos básicos da física, como sustentação e resistência. Seja criando seu design perfeito ou participando de uma competição amigável, os aviões de papel permitem que todos, de crianças a adultos, experimentem a maravilha do voo. Então, por que não pegar uma folha de papel e ver até onde seu avião pode voar? A incrível história do prefeito Duke. Em 2018, Duke, um adorável Golden Retriever, se tornou o último cachorro a ocupar o cargo de prefeito de uma pequena cidade nos Chewy. Esse evento inusitado aconteceu em Cormorant, Minnesota, onde Duke venceu as eleições com uma grande vantagem. A tradição de ter um cachorro como prefeito fazia parte de uma divertida campanha de arrecadação de fundos para a comunidade local, destacando o charme único da cidade. Os moradores foram atraídos pelo abanar do rabo de Duke e seu jeito amigável, provando que às vezes um cachorro pode unir as pessoas melhor do que um político. O papel de Duke não era apenas uma brincadeira. Ele participou de eventos comunitários e até ajudou a cidade a arrecadar dinheiro para projetos. Sua popularidade mostra como pequenas cidades costumam manter tradições divertidas que celebram seu espírito. Quem diria que um Golden Retriever se tornaria um personagem tão querido na comunidade? Você não vai acreditar na verdade sobre os koalas e sua alimentação. Os koalas são frequentemente considerados um dos animais menos inteligentes, e essa ideia vem do pequeno tamanho do cérebro em relação ao corpo. No entanto, essa percepção não mostra o quadro completo. Os koalas se adaptaram muito bem ao seu habitat único. Eles se alimentam principalmente de folhas de eucalipto, que muitos outros animais consideram venenosas e sem gosto. Curiosamente, essas folhas não são muito nutritivas, mas os koalas evoluíram para conseguir sobreviver delas. Seu sistema digestivo especializado extrai os nutrientes necessários ao longo do tempo. Isso significa que, embora pareçam seres simples, os koalas demonstram uma impressionante adaptabilidade. A alimentação deles também influencia seu comportamento. Os koalas podem dormir até 20 horas por dia para economizar energia devido à baixa caloria de sua dieta. Então, da próxima vez que você pensar nos koalas como animais pouco inteligentes, lembre-se de suas incríveis habilidades de sobrevivência e estilo de vida único. Descubra o segredo da incrível longevidade de Jeanne Calment. Robin sugere que, embora diferentes aspectos da vida de Jeanne possam ter contribuído para sua impressionante longevidade, grande parte de sua vida extraordinária pode estar ligada à sorte. Jeanne Calment, frequentemente considerada uma das pessoas mais velhas do mundo, oferece uma perspectiva interessante sobre os fatores que podem influenciar a duração de nossas vidas. Desde genética e estilo de vida, como alimentação e atividade física, até conexões sociais e bem-estar mental. Muitos elementos podem desempenhar um papel. No entanto, o surpreendente é que nenhum fator garante uma vida longa, às vezes é apenas sorte. A história de Jeanne Calment nos lembra que, embora possamos controlar alguns aspectos da nossa saúde, a sorte também permeia nossas vidas de maneiras inesperadas. Então, o que podemos aprender com sua trajetória sobre como valorizar cada momento? Talvez valorizar o presente seja tão importante quanto buscar a longevidade. Uma incrível novidade sobre o maior jogo de Jenga. Em uma demonstração impressionante de engenharia e diversão, ocorreu o maior jogo de Jenga do mundo, utilizando máquinas de construção gigantes.
Esse desafio épico contou com 27 enormes blocos de pinho, cada um medindo 24 metros de comprimento e pesando cerca de 270 quilos. Imagine a emoção enquanto os operadores habilidosamente removiam 16 desses enormes blocos ao longo de 28 horas intensas. O objetivo era manter a estabilidade dessa alta estrutura, adicionando emoção ao jogo. Multidões se reuniam para assistir a esse espetáculo único, combinando o espírito brincalhão do Jenga com a força da maquinaria pesada. À medida que a tensão aumentava e cada bloco era removido, o ar se enchia de gritos e suspiros, tornando cada momento emocionante. No final, a torre gigante de Jenga desabou, criando um final inesquecível para um jogo que ultrapassou o comum e proporcionou muita diversão. Por que o eixo de madeira é tão importante? Esta descoberta muda nossa compreensão sobre o transporte antigo. Arqueólogos encontraram um eixo de madeira junto com uma roda, o que gerou entusiasmo sobre a engenharia primitiva. Isso mostra que as rodas não eram apenas peças isoladas, elas faziam parte de um sistema de carroça. Os pontos fixos de fixação do eixo indicam uma inovação notável. A roda e o eixo giravam juntos, proporcionando uma viagem mais suave e melhor controle. Este design é bem diferente dos modelos posteriores, onde as rodas podiam girar independentemente do eixo. Isso reflete a engenhosidade de nossos antepassados, que buscavam maneiras eficientes de transportar mercadorias e pessoas. Essas descobertas não apenas nos dão uma visão de sua vida cotidiana, mas também destacam a evolução das tecnologias ao longo do tempo. Quem diria que um simples pedaço de madeira poderia nos contar tanto sobre a história? E se eu falar sobre a privacidade das estrelas do futebol? Alguns atletas fazem de tudo para proteger sua vida pessoal, e um famoso jogador não é exceção. Ele exige que todos os membros de sua equipe, incluindo o cozinheiro e o advogado, assinem um contrato com uma cláusula rigorosa de confidencialidade. Isso significa que eles não podem compartilhar detalhes sobre sua vida pessoal, desde tarefas do dia a dia até momentos especiais. Mas por que o jogador precisa de tais medidas extremas? Manter a privacidade permite que ele se concentre no jogo, sem se distrair com a mídia ou até mesmo com os fãs. Imagine uma celebridade tentando desfrutar de uma refeição simples, sem olhares curiosos ou matérias especulando sobre cada passo dela. Ao estabelecer esses acordos de confidencialidade, ele define limites claros que protegem tanto sua paz de espírito quanto a de seus entes queridos. Pode parecer um pouco incomum, mas no mundo do esporte, proteger a vida pessoal pode ser tão importante quanto marcar gols em campo. Até onde você estaria disposto a ir para manter sua vida em segredo? É verdade que os cachalotes podem mergulhar tão fundo? Com certeza. Os cachalotes são mergulhadores incríveis, capazes de descer até 2.000 metros em busca de suas presas favoritas, os gigantescos lulas. O que torna esses mergulhos ainda mais emocionantes é a sua capacidade de prender a respiração por impressionantes 90 minutos. Eles conseguem isso graças a uma adaptação única. Seu sangue e músculos são ricos em hemoglobina e mioglobina. Essas proteínas armazenam oxigênio muito bem, permitindo que os cachalotes fiquem submersos por longos períodos sem precisar subir para respirar. Imagine como é explorar as escuras e misteriosas profundezas do oceano por tanto tempo. Essa habilidade extraordinária não só os ajuda a caçar, mas também destaca a incrível evolução desses magníficos seres, que se adaptaram perfeitamente à vida no oceano. A natureza não é surpreendente? Prepare-se para se surpreender com a umidade. Na verdade, as pessoas não têm detectores de umidade na pele, como você poderia imaginar. Mas como percebemos que algo está úmido? Nossos corpos dependem de outros sentidos, principalmente o tato e a temperatura. Quando você toca uma superfície úmida, sua pele sente o frio da água, e essa mudança de temperatura avisa seu cérebro que provavelmente está úmida. Além disso, a sensação de umidade aumenta a nossa percepção. Pense em como é agradável andar descalço na grama. Essa sensação é completamente diferente quando ela está molhada da chuva. Nosso cérebro combina esses sinais sensoriais para interpretar a sensação de umidade. Não é incrível como nosso corpo se adapta? Essa maneira inteligente nos permite interagir de forma mais eficaz com o ambiente. Então, da próxima vez que você notar que algo parece úmido, lembre-se de que é a combinação de temperatura e tato que faz todo o trabalho. Você não vai acreditar como Carl Weathers conseguiu seu papel. Depois de ler as cenas com Sylvester Stallone para o icônico filme Rocky, Carl Weathers conseguiu de forma surpreendente o papel de Apollo Creed. Durante a audição, Weathers disse com confiança:
Eu poderia atuar muito melhor se vocês encontrassem um verdadeiro ator para o trabalho. Essa afirmação ousada mostrou não apenas seu talento, mas também sua carisma e senso de humor. Stallone, que era tanto o astro quanto o roteirista de Rocky, ficou impressionado. Em vez de se ofender, ele percebeu a química que surgiu entre eles. A confiança e o humor de Weathers acabaram lhe garantindo o papel, e juntos eles criaram uma rivalidade lendária que cativou o público. Apollo Creed se tornou um dos papéis mais famosos de Weathers, abrindo caminho para uma carreira de ator de sucesso. Não é incrível como uma única audição pode mudar a vida de alguém para sempre? Um fato interessante sobre o dia das eleições nos EUA. Em 1845, foi estabelecido o Dia das Eleições. É a terça-feira, após o primeiro domingo de novembro. Essa data foi escolhida pensando nas necessidades dos agricultores do século XIX, que acabavam de terminar a colheita de outono. Após uma temporada intensa nos campos, os agricultores precisavam de tempo para chegar aos locais de votação antes das fortes nevascas do inverno. Ao escolher a terça-feira para as eleições, os eleitores podiam evitar viajar no domingo, que é tradicionalmente considerado um dia de descanso e adoração. Essa abordagem permitiu que os cidadãos cumprissem seu dever cívico, respeitando seus rituais religiosos. Esse arranjo garantiu que todos pudessem chegar aos locais de votação e voltar para casa a tempo de cumprir suas obrigações diárias. Então, da próxima vez que você for votar, lembre-se de como esse tempo reflete as raízes agrícolas da sociedade americana e a importância da acessibilidade para todos os eleitores. Vamos revelar a verdade sobre as gladiadoras. No antigo Roma, embora a maioria dos gladiadores fosse masculina, algumas mulheres empunhavam espadas e lutavam bravamente na arena. Essas mulheres eram chamadas de gladiatrices e eram tão ferozes e habilidosas quanto seus colegas homens. As gladiatrices participavam de combates emocionantes, mostrando sua força e agilidade para entreter o público. Embora suas histórias muitas vezes fossem ofuscadas pelos homens, evidências de textos antigos e artefatos mostram que as mulheres entravam no mundo dos gladiadores por várias razões, incluindo benefícios financeiros e status social. Imagine a emoção de assistir a uma luta de uma gladiatrix no Coliseu, desafiando as normas sociais. Essas mulheres incríveis nos lembram que a história é muitas vezes mais diversa do que pensamos, o que mais podemos descobrir sobre suas batalhas e vidas. Vamos descobrir a verdade sobre o macaco uacari. Esse incrível primata vive nas florestas tropicais da Amazônia e é facilmente reconhecido por sua cabeça vermelha e careca. Mas por que essa característica única é tão importante? A pele careca na cabeça do uacari não é apenas para beleza. Ela ajuda o macaco a regular a temperatura do corpo no calor intenso da floresta. Quando a temperatura sobe, o uacari consegue esfriar-se de forma eficaz, permitindo que o calor escape pela pele exposta. Essa adaptação é vital para a sobrevivência em condições frequentemente quentes e úmidas. Além de sua aparência incomum, esse macaco tem um caráter ativo e é comum vê-lo pulando entre as árvores em pequenos grupos. Eles se comunicam entre si com diferentes sons, o que aumenta seu apelo social. Infelizmente, o uacari enfrenta ameaças devido à destruição do habitat e à caça. Por isso, esforços de conservação são essenciais para preservar sua existência única na natureza. Não é incrível como essas características ajudam os animais a prosperar em seu ambiente natural? Você ficará surpreso ao saber que o soluço pode durar décadas. Charles Osborne, um americano, ganhou as manchetes quando sofreu de soluços por quase 70 anos. Imagine soluçar mais de 40 vezes por minuto. Essa condição estranha começou em 1922, após um grave acidente. Para ele, não era apenas um desconforto raro, tornou-se um problema diário que afetou todos os aspectos de sua vida. Apesar das visitas a médicos e tentativas de vários remédios, Osborne não conseguiu encontrar alívio. Ele aprendeu a conviver com esse problema de saúde incomum, até se juntando a um show para compartilhar sua história com o mundo. Incrivelmente, após todos esses anos, o soluço parou inesperadamente em 1990. A jornada de Osborne mostra o quão imprevisível pode ser nossa saúde e nos lembra da resiliência do espírito humano. Você consegue imaginar como é enfrentar um problema tão estranho durante a maior parte da vida? Você consegue imaginar a caça a gigantescos tatus na América do Sul?
Esses enormes seres viveram na Terra há milhões de anos e chegavam ao tamanho de um carro. Os primeiros humanos, conhecidos como paleoíndios, desenvolveram estratégias únicas de caça para capturar esses grandes animais. Eles contavam com trabalho em equipe e táticas astutas, usando seu profundo conhecimento dos hábitos dos tatus a seu favor. Quando conseguiam capturar um, os benefícios iam além da comida. As enormes carapaças desses gigantescos tatus eram resistentes e duráveis, tornando-as ideais para construir abrigos. Esse uso inventivo dos recursos disponíveis mostra o quanto os humanos primitivos eram engenhosos em se adaptar ao seu ambiente. Vivendo ao lado de uma natureza tão incomum, eles enfrentavam desafios e prosperavam, deixando marcas de sua história que continuamos a descobrir até hoje. Não é fascinante pensar em como esses antigos humanos viviam e interagiam com esses impressionantes animais? Quando você vê uma arraia ou um peixe-espinho logo após o nascimento, pode parecer que eles estão enrolados, bem apertados em suas nadadeiras. Essa estratégia esperta de sobrevivência ajuda esses seres vulneráveis a se protegerem de predadores até que possam entrar no vasto oceano. Logo após o nascimento, eles permanecem escondidos, o que os protege de peixes famintos e outras ameaças. Assim que ganham força para nadar, eles rompem essa proteção e vão para águas abertas. Essa adaptação incrível mostra como a natureza se preocupa com a sobrevivência e ressalta a importância de locais seguros em momentos críticos da vida dos animais marinhos. Então, da próxima vez que você pensar nos pequenos habitantes do oceano, lembre-se de como os primeiros passos deles são essenciais para a vida na água. Você vai se surpreender ao descobrir que existe um café de quadrinhos. Imagine entrar em um mundo totalmente em preto e branco. Este café único na Coreia do Sul é decorado como um quadrinho, criando uma atmosfera divertida e imersiva para os visitantes. Cada canto do espaço é adornado com arte feita à mão, das paredes aos móveis e até aos talheres. Enquanto você saboreia seu café, pode parecer que você está dentro de uma história. Ilustrações vibrantes trazem um toque lúdico, transportando você para outro mundo, onde tudo parece ter saído das páginas de uma graphic novel. Pessoas de todas as idades visitam este café, inspiradas pela estética divertida. É um ótimo lugar para fotos, criatividade e socializar com amigos enquanto saboreia um pedaço de bolo. Então você se atreve a entrar neste país das maravilhas artístico. Você sabia que Gollum uma vez apostou seu anel? O Hobbit encanta os leitores desde seu lançamento em 1937, especialmente por seus personagens memoráveis e aventuras emocionantes. Um dos momentos mais intrigantes acontece durante o jogo de adivinhações entre Bilbo Bolseiro e Gollum, onde Gollum, cheio de desespero e astúcia, aposta seu precioso anel no resultado do jogo. Na primeira edição, essa reviravolta mostra a disposição de Gollum em arriscar sua valiosa propriedade, preparando o terreno para o significado sombrio do anel ao longo da história. Essa interação sugere a complexidade do caráter de Gollum, ao mesmo tempo trágico e ameaçador. Curiosamente, na segunda edição, uma mudança significativa foi feita nessa cena. Em vez de apostar o anel voluntariamente, as intenções de Gollum mudam, o que destaca ainda mais sua obsessão e desespero. Essa alteração reflete a evolução da narrativa de J.R.R. Tolkien e aprofunda a compreensão do leitor sobre o poder e a atração do anel. Por que você acha que um detalhe tão pequeno teve um impacto tão grande na história? Conheça Kevin Hines, um homem que impactou a saúde mental ao salvar pessoalmente mais de 200 pessoas do suicídio. Hines, que sobreviveu a uma tentativa de suicídio após pular da ponte Golden Gate, transformou sua dor e recuperação em uma missão de esperança. Ele viaja pelo país, compartilhando sua poderosa história e destacando a importância da conscientização sobre saúde mental e apoio. Através de seminários e palestras, ele incentiva conversas abertas sobre saúde mental, buscando reduzir o estigma em torno do tema. O compromisso de Hines vai além das palavras. Ele se envolve ativamente com pessoas em crise, oferecendo a empatia e compreensão que muitas vezes são necessárias nos momentos mais sombrios. Essa dedicação notável mostra como a jornada de uma pessoa pode inspirar esperança e mudar muitas vidas. Como todos nós podemos contribuir para essa causa importante? Um fato surpreendente sobre as câmeras Sony. Em 1998, a Sony acidentalmente vendeu cerca de 700 mil câmeras de vídeo, com um defeito de design inesperado e bastante chocante. Essas câmeras foram projetadas para gravar vídeos de qualidade em condições de pouca luz, mas com essa inovação, houve uma reviravolta.
Elas conseguiam ver através das roupas, usando tecnologia infravermelha. Imagine a surpresa dos usuários ao perceberem que durante o dia, suas câmeras podiam mostrar mais do que apenas uma bela paisagem. Assim que a Sony descobriu essa possibilidade incrível, mas preocupante, a empresa rapidamente tomou medidas para proteger seus clientes, recolhendo todas as câmeras problemáticas, o que se tornou o maior recall de produtos da sua história. Esse incidente levantou sérias questões sobre privacidade e a responsabilidade das empresas de tecnologia pela segurança de seus produtos. Também gerou discussões sobre como as tecnologias, embora impressionantes, podem ter consequências inesperadas. Você consegue acreditar que isso poderia acontecer com uma simples câmera de vídeo? Você já pensou na história dos adesivos? Os adesivos têm um passado fascinante. Sua história começa no Antigo Egito, onde habilidosos artesãos criavam etiquetas adesivas de papiro e cola especial. Avançamos para 1935, onde encontramos Stanton Avery, um inventor criativo que mudou para sempre o mundo dos adesivos. Avery desenvolveu uma máquina que produzia etiquetas autoadesivas com suporte, facilitando seu processo de fabricação. Essa inovação tornou os adesivos mais acessíveis e permitiu seu uso em diversas aplicações. Hoje, os adesivos estão em toda parte. Usamos-os para personalizar nossos objetos, promover negócios e até decorar nossos espaços. Pense nisso, desde etiquetas coloridas em materiais escolares até adesivos divertidos em laptops. Eles tornam nossa vida mais vibrante. Graças à invenção de Avery, agora podemos expressar nossa individualidade, tornar mensagens publicitárias mais visíveis e adicionar um toque pessoal aos presentes. Na próxima vez que você retirar um adesivo, lembre-se da rica história por trás dele. Acredite ou não, mas Mercúrio não tem atmosfera. Essa característica única significa que não há vento, clima ou até mesmo sons no planeta. Quando o Sol brilha em Mercúrio, a temperatura pode chegar a 427 graus Celsius, transformando sua superfície em um verdadeiro inferno. Mas à noite, a temperatura cai para 173 graus Celsius, tornando-o um dos lugares mais extremos em termos de variação de temperatura no sistema solar. Sem uma atmosfera para protegê-lo, Mercúrio se torna um alvo para meteoros. Cada colisão deixa uma marca permanente em sua superfície. Essas cicatrizes se mantiveram por bilhões de anos, oferecendo aos cientistas uma visão fascinante das colisões espaciais. Então, quando você pensar em Mercúrio, lembre-se de que é um lugar onde o clima não muda, porque simplesmente não existe. Você já parou para pensar por que os tapetes afegãos são tão conhecidos? O Afeganistão é famoso por seus belíssimos tapetes, que representam uma rica tradição com séculos de história. Esses tapetes não são apenas bonitos, eles são uma combinação refinada de arte e artesanato. Cada peça reflete a habilidade de talentosos artesãos que criam padrões e designs complexos, muitas vezes inspirados pela natureza e pelo legado tribal. Os tapetes geralmente são feitos de lã de alta qualidade, que é macia, mas também resistente. Essa característica única, junto com as cores vibrantes obtidas de corantes naturais, torna os tapetes afegãos muito valiosos para colecionadores e designers de interiores ao redor do mundo. As técnicas de tecelagem podem variar de acordo com a região, o que torna cada tapete um representante único de seu ambiente cultural. Seja em casa ou como um elemento decorativo, os tapetes afegãos contam as histórias de seus criadores e da terra de onde vêm. Portanto, da próxima vez que você ver um deles, não apenas admire sua beleza, mas também o rico legado que ele carrega. Não é incrível como algo tão belo pode conter tanta história? Descubra a incrível verdade sobre as impressões nasais dos cães. Você sabia que a impressão nasal de um cão é tão única quanto a impressão digital de um humano? Esse fato interessante destaca o quão especiais são nossos amigos peludos. Ao contrário de coleiras ou microchips que podem se perder ou ser removidos, a impressão nasal é um identificador permanente do seu cão. A singularidade do nariz se deve ao seu olfato incrível, que é milhares de vezes mais sensível que o nosso. O nariz do cão é cheio de células especializadas que capturam odores, permitindo que eles percebam coisas que nem conseguimos imaginar. Então, da próxima vez que você estiver com seu cão, lembre-se de que o narizinho dele não é apenas fofo, mas também uma poderosa ferramenta para rastreamento e identificação. É uma prova da sua singularidade biológica e superioridade na percepção. Quem diria que um pequeno detalhe poderia ter tanta importância?
Você já se perguntou por que jogamos comida em fantasmas? Todo ano, em Gana, acontece um festival único chamado Omo, que reúne comunidades em uma celebração vibrante para expulsar espíritos malignos. Durante esse evento divertido, os participantes jogam no ar um prato especial de milho amassado, conhecido como Kei-Popoi. Esse gesto brincalhão simboliza não apenas uma zombaria da fome, mas também uma luta ativa contra inimigos invisíveis que ameaçam sua paz. Imagine pessoas rindo, dançando e espalhando Kei-Popoi, criando uma atmosfera de alegria e amizade. O festival é um lembrete do espírito comunitário e da cultura de resiliência, quando todos se reúnem para honrar suas tradições e crenças. Então, da próxima vez que você ver uma batalha de comida, lembre-se de que pode ser uma maneira poderosa de se livrar do negativo, assim como no festival Omo em Gana, e reflita sobre como diferentes culturas celebram as dificuldades da vida. Você já parou para pensar por que os inaladores são importantes para asmáticos? O albuterol é um medicamento de emergência essencial que ajuda milhões de pessoas com asma a respirar melhor. No entanto, a história desse medicamento salvador é cheia de desafios. As empresas farmacêuticas, em busca de lucro, conseguiram patentes para seus inaladores, tentando monopolizar o mercado. Essa pressão ameaçou a disponibilidade desse medicamento crucial para os pacientes e causou sérios problemas ambientais. Muitos inaladores liberam gases de efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Enquanto as empresas focam no lucro, a necessidade de soluções mais sustentáveis se torna cada vez mais urgente. Inovações no design e nas formulações dos inaladores são necessárias para equilibrar as necessidades de saúde e a proteção do nosso planeta. Como a asma afeta uma ampla gama de pessoas, de crianças a adultos, é fundamental garantir opções eficazes e ecológicas. A indústria conseguirá enfrentar esse desafio e encontrar uma maneira de proteger tanto os pacientes quanto a Terra. Por que os pinguins antigos eram tão altos? Descobertas recentes na ilha Seymour mostram que alguns pinguins antigos podiam atingir alturas impressionantes de até 2 metros. Isso é quase o dobro da altura dos pinguins imperadores modernos, o que torna essas aves pré-históricas realmente únicas. Os fósseis encontrados nas regiões geladas da Antártica mostram suas adaptações especiais que os ajudavam a sobreviver em condições severas há milhões de anos. Esse tamanho incomum provavelmente ajudava os pinguins antigos de várias maneiras, incluindo a caça a peixes maiores e a fuga de predadores. A evolução pode levar a resultados surpreendentes, e esses pinguins altos nos oferecem uma visão fascinante de como as espécies se adaptam ao seu ambiente ao longo do tempo. Seu grande tamanho também pode indicar que o clima na época deles era bem diferente, possivelmente proporcionando condições favoráveis para o crescimento. Compreender como esses gigantescos pinguins viviam ajuda os cientistas a juntar a história da Terra e as mudanças em seus ecossistemas. Não é interessante pensar em como a vida era tão diferente naquela época? Vamos descobrir a verdade sobre a troca de chifres dos cervos. Você sabia que os cervos passam por um processo incrível chamado demog para trocar seus chifres pelo menos uma vez por ano? Esse processo é uma parte natural do ciclo de vida deles e, surpreendentemente, é completamente indolor, como se estivéssemos trocando de chapéu. Com a mudança das estações, os machos dos cervos desenvolvem chifres impressionantes para atrair as fêmeas durante a época de acasalamento. Assim que esse período termina, o corpo deles envia um sinal de que é hora de se livrar dessas estruturas pesadas e ramificadas. Os chifres antigos caem, abrindo espaço para novos, que muitas vezes são maiores e mais fortes. Isso acontece no final do inverno ou no início da primavera, e todo o processo depende das mudanças na luz do dia e nos níveis hormonais. Na próxima vez que você ver um cervo, imagine como é incrível que eles não são apenas criaturas bonitas, mas também passam por essa transformação única todos os anos. Então, da próxima vez que você notar um cervo, lembre-se da incrível jornada de seus chifres. A natureza não é maravilhosa? A verdade é que as tâmaras são muito doces. Essas frutas deliciosas, colhidas da tamareira, têm o maior nível de açúcar entre todas as frutas, com incríveis 60 a 70 gramas de açúcar a cada 100 gramas. Isso representa 60% do seu peso, repleto de doçura, tornando-as uma ótima fonte de energia. Ao morder uma tâmara, você não está apenas saboreando uma iguaria, você está abastecendo seu corpo com energia natural.
O alto teor de açúcar é uma das razões pelas quais as tâmaras são populares entre atletas e amantes de atividades ao ar livre, que precisam de energia rápida durante os treinos. Além disso, elas são ricas em minerais essenciais, como potássio e magnésio, que promovem uma boa saúde. Portanto, seja em smoothies como lanche ou para adoçar suas receitas favoritas, as tâmaras são uma maneira deliciosa de adicionar energia ao seu dia. Você já tentou incluir essas frutas super doces em seus pratos? Prepare-se para nomes divertidos de rotas de escalada. O bouldering, onde os atletas escalam sem cordas, não é apenas sobre força física, também traz humor e criatividade para o esporte. Os escaladores frequentemente encontram rotas com nomes peculiares, como Yeti Empoleirado ou Macaco Bravo. Esses nomes inusitados refletem o espírito brincalhão da comunidade de escaladores e ajudam a memorizar cada desafio. Muitos escaladores adoram compartilhar histórias sobre esses nomes marcantes, tornando o esporte mais acessível e divertido. Essa abordagem leve ajuda a aliviar a tensão, especialmente em subidas difíceis. Enquanto os atletas se concentram em suas habilidades físicas, os nomes engraçados lembram que o bouldering não é apenas uma competição, mas também a diversão da aventura. Quem sabe, na próxima vez que você subir uma parede, você encontre um nome de rota que te faça sorrir enquanto ultrapassa seus limites. Vamos revelar a verdade sobre a água antiga da Terra. Você sabia que a água na Terra tem mais de 4,6 bilhões de anos, o que a torna mais velha que o próprio Sol? Esse fato incrível mostra que nosso planeta azul tem uma história fascinante. Cientistas acreditam que a água que temos hoje chegou à Terra através de cometas de gelo e asteroides que colidiram com nosso planeta em seus primeiros dias. Essa teoria destaca a complexa história da entrega de água, que começou logo após a formação do Sistema Solar. Imagine corpos de gelo viajando pelo espaço, trazendo água valiosa e eventualmente colidindo com a jovem Terra. Isso não só enfatiza os processos dinâmicos que moldaram nosso planeta, mas também mostra como tudo em nosso sistema solar está interconectado. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que ela percorreu um longo caminho muito antes de qualquer um de nós aparecer. Incrível, mas é verdade. Mulheres contribuíram para o desenvolvimento do cálculo. Maria Gaetana Agnesi foi uma matemática italiana notável, que fez avanços significativos na matemática no século XVIII, mesmo em uma época em que as normas sociais frequentemente limitavam o papel das mulheres na ciência. Agnesi superou barreiras com sua inteligência e dedicação. Sua obra mais famosa, Instituições Analíticas, lançou as bases para o cálculo e a análise, tornando conceitos matemáticos complexos mais acessíveis. Ela não apenas apresentou a bruxa de Agnesi, uma curva que representa uma função matemática, mas também se tornou a primeira mulher a ser nomeada professora de matemática em uma universidade. As conquistas de Agnesi nos lembram que talento não tem gênero e que a história está cheia de mulheres incríveis que fizeram contribuições importantes para a ciência. Você consegue imaginar um mundo onde o legado delas é totalmente reconhecido. Quando o dinheiro falso mudou o rumo da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou uma estratégia secreta para desestabilizar a economia britânica, jogando milhões de notas falsas sobre Londres. Essa ousada operação visava criar confusão e desconfiança na moeda, desvalorizando efetivamente as notas verdadeiras. Imagine acordar e descobrir que seu dinheiro suado agora é apenas papel sem valor. Ao inundar o mercado com esse dinheiro falso, os alemães esperavam desestabilizar a economia britânica, causando caos nas lojas e nos negócios. Os oficiais britânicos rapidamente perceberam a situação e tomaram medidas para proteger sua economia, mas a escala da operação era impressionante. O dinheiro falso não é apenas um roubo, é uma erosão da confiança, tornando essa tática ao mesmo tempo fascinante e preocupante. E se o dinheiro falso pudesse afetar nações inteiras e mudar o rumo da guerra? Muitas pessoas não sabem, mas o paracetamol afeta as emoções. Esse analgésico comum, que muitas vezes temos em casa, pode diminuir a sensação de masculinidade e atenuar as reações emocionais. O paracetamol foi descoberto em 1887, mas inicialmente não foi aceito devido a possíveis efeitos colaterais. Somente em 1955 ele foi aprovado para uso, principalmente por sua eficácia em aliviar a dor e reduzir a febre. Apesar de sua popularidade,
Estudos mostram que o uso do paracetamol pode diminuir as emoções, levando a uma redução tanto dos sentimentos positivos quanto negativos. Isso significa que, embora ele possa ajudar com dores de cabeça ou dores musculares, também pode diminuir a alegria de momentos felizes ou a amargura de desilusões. Essas descobertas inesperadas questionam a percepção do paracetamol como um remédio simples, levantando questões sobre seu impacto no nosso bem-estar emocional. Poucos sabem, mas exploradores árticos desapareceram. Em 1845, Sir John Franklin liderou uma ambiciosa expedição para encontrar a misteriosa Passagem Noroeste, uma importante rota marítima através do Ártico. A expedição de Franklin contava com 2 navios e uma equipe de 129 pessoas, mas em vez de encontrar um caminho mais curto, eles desapareceram sem deixar vestígios. Por mais de 150 anos, o destino desses corajosos exploradores permaneceu um mistério. Quando os restos da expedição foram finalmente encontrados na década de 2010, os pesquisadores descobriram que a equipe enfrentou dificuldades terríveis. Registros indicavam que a fome, envenenamento por chumbo devido a latas de conserva e forte hipotermia poderiam ter causado suas mortes. Apesar das descobertas sombrias, os detalhes exatos do que aconteceu a bordo desses navios ainda são um mistério para historiadores e cientistas, porque a viagem deles terminou em tragédia e o que podemos aprender com essa comovente história? E se eu te contar sobre suas vias respiratórias? Nossos corpos gerenciam o fluxo de ar de maneira incrível. As pessoas não respiram pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, porque elas compartilham a mesma via respiratória. Imagine tentar beber de 2 canudos ao mesmo tempo. Seria desajeitado e confuso. Respirar por uma única via permite absorver oxigênio de forma mais eficiente e ajuda a manter a ordem no sistema respiratório. Quando respiramos pelo nariz, pequenos pelos chamados cílios capturam poeira e micróbios, limpando o ar antes que ele chegue aos pulmões. Por outro lado, respirar pela boca permite que a gente receba mais ar rapidamente, especialmente durante exercícios ou atividades físicas intensas. Essa construção inteligente permite que nosso corpo priorize o fluxo de ar, garantindo que tudo funcione bem. Não é incrível como nossa anatomia nos ajuda a funcionar da melhor maneira? Você sabia que a caça persistente é uma arte de sobrevivência? Essa técnica única, praticada pelo povo San no sul da África, mostra sua incrível resistência e profundo entendimento da natureza. Em vez de depender da velocidade e da tecnologia moderna, os caçadores San rastreavam animais como gnu e kudu por longas distâncias. Eles perseguiam suas presas cuidadosamente por horas, usando seu conhecimento sobre o comportamento dos animais e as características do terreno. Quando os animais se cansavam, os San mantinham um ritmo constante, muitas vezes correndo nas horas mais quentes do dia, quando suas vítimas estavam mais vulneráveis. Esse método destaca não apenas a resistência física, mas também o rico patrimônio cultural do povo San, transmitido de geração em geração. A caça persistente também ilustra o delicado equilíbrio entre o ser humano e a vida selvagem, provando que, às vezes, paciência e estratégia são mais importantes que a força bruta na natureza. Você sabia que o solo está cheio de vida? Em uma colher de chá de solo, há mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Esse fato incrível mostra a diversidade biológica que está bem debaixo dos nossos pés. Nessa pequena colher podemos encontrar bactérias, fungos e até minúsculos protozoários, que desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema. Esses micro-organismos ajudam a decompor matéria orgânica, reciclar nutrientes e apoiar o crescimento das plantas, tornando-os essenciais para a vida como a conhecemos. Além disso, a diversidade microbiana varia de acordo com o local, influenciada por fatores como clima, vegetação e composição do solo. Isso significa que 2 colheres de chá de solo nunca serão iguais. Compreender esse mundo microscópico nos ajuda a valorizar a complexidade da vida e a importância de um solo saudável para a produção de alimentos e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você cavar no jardim ou passear no parque, lembre-se de que a terra que você vê é uma comunidade vibrante de organismos vivos, esperando para ser descoberta. O vento realmente é silencioso? Pode parecer surpreendente, mas o vento em si não faz barulho enquanto se move pelo ar. Nós o ouvimos apenas quando ele interage com objetos, como árvores, prédios ou até mesmo pessoas.
Quando o vento sopra, ele faz os galhos balançarem, as folhas farfalharem e pode até assobiar através das frestas das janelas, criando sons que vão de um suave sussurro a um forte uivo. Esse fenômeno acontece porque a energia do vento é transferida para esses objetos, fazendo-os vibrar e emitir ondas sonoras. Por exemplo, uma rajada forte de vento batendo em um prédio alto pode produzir um som estrondoso, enquanto brisas leves podem resultar em um suave farfalhar das folhas. Então, da próxima vez que você ouvir o vento uivando ou balançando as árvores, lembre-se de que não é o vento que faz o som, mas sim sua interação com o mundo ao redor. Você sabia que as fitas nos sacos de pão indicam os dias de fabricação? Essas fitas coloridas não são apenas decorativas, elas funcionam como um código secreto para as lojas. Cada cor representa um dia da semana, ajudando os padeiros e funcionários a saber quando o pão foi assado. Por exemplo, se você vê uma fita azul, isso geralmente significa que o pão foi feito na segunda-feira. Outras cores representam dias diferentes, e a ideia é vender o pão mais fresco e reduzir o desperdício. Esse pequeno sistema é muito útil em padarias e supermercados movimentados, onde o pão é assado diariamente. Ao olhar a cor da fita, os funcionários podem facilmente identificar quais pães devem ser vendidos primeiro, garantindo que os clientes recebam o produto mais fresco. Na próxima vez que você pegar um pão, preste atenção na fita. Ela não só ajuda a monitorar a frescura, mas também conecta você a um método que muitos desconhecem. Não é incrível como algo tão pequeno pode conter informações tão importantes? O que realmente motiva as habilidades extraordinárias de Neil Harbisson? Este homem incrível é conhecido como o primeiro ciborgue do mundo, devido à sua jornada única com a cromatopsia, uma condição que o impede de ver cores. Em 2004, ele deu um passo revolucionário ao implantar uma antena em seu cérebro, mudando sua interação com o mundo. Este dispositivo inovador permite que ele perceba as cores de uma forma totalmente nova. Agora ele pode distinguir não apenas o espectro visível, mas também a luz infravermelha e ultravioleta. Imagine ouvir cores e senti-las em tempo real, como se estivesse ouvindo uma bela melodia. Com essa tecnologia, Neil não apenas vê a mídia, ele escuta frequências que refletem diferentes cores, criando uma experiência sensorial completamente nova. Essa incrível integração de tecnologia e biologia levanta questões fascinantes sobre o futuro da melhoria humana. Ao expandirmos os limites do que significa ser humano, que outras possibilidades nos aguardam? Você sabia que os riscos de afogamento dependem do tipo de água? É surpreendente, mas é mais difícil se afogar em água salgada do que em água doce. Esse fato interessante explica por que cerca de 90% dos casos de afogamento ocorrem em corpos d'água doces, como lagos, rios e piscinas. A diferença está na forma como nosso corpo reage a esses tipos de água. A água salgada, sendo mais densa, oferece mais flutuação, permitindo que as pessoas permaneçam na superfície por mais tempo. A água doce, por outro lado, pode ser absorvida pelo corpo, levando a uma perda de consciência mais rápida. Todos os anos, o afogamento afeta muitas vidas, especialmente de crianças, que são mais vulneráveis. Compreender essa diferença importante pode ajudar na criação de medidas de segurança e programas educacionais. Portanto, ao estar perto da água, lembre-se de que nadar em uma piscina pode apresentar riscos diferentes do que nadar no oceano. Você está pronto para garantir a segurança de si mesmo e dos outros na água? Vamos descobrir a verdade sobre a língua Ta. Originária de Botsuana, a língua Ta é um exemplo vibrante da diversidade linguística, com mais de 100 sons diferentes de estalos. Esses estalos criam um ritmo semelhante ao beatbox, combinando elementos de conversa e música em cada palavra pronunciada. Quando você ouve alguém falando em Ta, parece uma forma de arte, uma mistura viva de tonalidade e ritmo que chama a atenção. Aprender a língua Ta pode ser uma tarefa empolgante, pois seus sons complexos exigem habilidades significativas. Imagine a risada e a alegria quando alguém tenta expressar um pensamento complicado em meio a uma sinfonia de estalos. Não é apenas uma forma de comunicação, é uma riqueza cultural e o caráter brincalhão da própria língua. Não é apenas uma maneira de falar, mas uma bela expressão de identidade e criatividade no legado de Botsuana. É incrível pensar na fala como uma performance. Você vai se surpreender ao saber que os raios ocorrem com frequência. Em média, isso acontece mais de 100 vezes por segundo. A maioria dessas descargas elétricas ocorre sobre a Terra, especialmente em áreas onde há muitas tempestades, como perto do Equador.
Embora os raios possam ser perigosos, eles desempenham um papel importante em nosso ecossistema. Primeiro, ajudam a manter o equilíbrio elétrico da Terra. Quando um raio atinge, ele cria compostos de nitrogênio que se misturam com a água da chuva, enriquecendo o solo e fornecendo os nutrientes necessários para as plantas. Esse processo natural sustenta a agricultura e aumenta a produção de alimentos em muitas regiões. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão ou ver um clarão no céu, lembre-se de que o raio não é apenas um espetáculo, é um poderoso fator que contribui para a vida em nosso planeta. Difícil de acreditar, mas a levedura se comporta como um velcro natural. Esta planta interessante tem uma habilidade única de grudar em superfícies, tornando-se uma incômoda companhia para quem sai de casa. A levedura, também conhecida como Galium aparine, possui pequenos espinhos em forma de gancho em seus caules e folhas, que a ajudam a se fixar em quase tudo que toca, desde suas roupas até o pelo dos seus animais de estimação. Ao caminhar por um campo gramado ou subir uma trilha na floresta, você pode não notar essa planta astuta até encontrá-la firmemente presa em suas calças ou no pelo do seu cachorro. Isso pode complicar uma simples caminhada, já que você pode precisar de tempo para removê-la. Apesar de seu hábito irritante, a levedura desempenha um papel importante no ecossistema, oferecendo abrigo e alimento para insetos. Então, da próxima vez que você se deparar com essa planta pegajosa, lembre-se, tudo faz parte do plano da natureza. Você pode se surpreender ao saber que o abacate, esse cremoso e verde delicado, não é apenas um complemento saboroso para suas refeições, mas também uma fonte inesperada de proteínas. Muitas vezes pensamos em frutas como doces, cheios de açúcar, mas o abacate desafia essa ideia. Pesando cerca de 300 gramas, um abacate inteiro contém cerca de 6 gramas de proteína, mais do que qualquer outra fruta. Isso faz do abacate uma excelente escolha para quem deseja aumentar a ingestão de proteínas sem produtos de origem animal. Além disso, os abacates são ricos em gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, tornando-os uma verdadeira joia para a saúde. Você pode apreciá-los fatiados em torradas, misturados em smoothies ou adicionados a saladas para um toque delicioso. Na próxima vez que passar pelo abacate no mercado, lembre-se de que essas frutas únicas não apenas dão sabor aos seus pratos, mas também ajudam a atender suas necessidades diárias de proteínas. Não é incrível como a natureza oferece opções tão nutritivas em lugares inesperados? Um fato interessante sobre aniversários. O paradoxo dos aniversários revela verdades surpreendentes sobre probabilidade em grupos. Você pode pensar que é preciso uma grande multidão para encontrar pessoas com o mesmo aniversário, mas na verdade, apenas 23 pessoas em uma sala dão 50% de chance de que pelo menos 2 delas compartilhem o mesmo dia. Como isso é possível? Tudo se resume ao número de pares possíveis de aniversários. Com 23 pessoas, há 253 pares possíveis. À medida que o tamanho do grupo aumenta, esse número cresce exponencialmente. Quando você reúne 75 pessoas, a probabilidade de coincidência de aniversários salta para impressionantes 99,9%. Esse fenômeno mostra como nossa percepção de probabilidade pode ser enganosa. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa, preste atenção. Há uma grande chance de que alguém esteja comemorando o mesmo dia especial que você. Quando as corujas se tornaram símbolo de sabedoria. As corujas chamaram a atenção das pessoas ao longo dos séculos, especialmente na Grécia Antiga, onde eram veneradas como símbolos de inteligência e clareza. A deusa Atena, conhecida por sua sabedoria, frequentemente tinha uma coruja ao seu lado. Essa conexão com a inteligência não desapareceu com o tempo. Estudos recentes mostram que pessoas que se consideram corujas costumam ter melhores resultados em testes de inteligência do que aquelas que acordam cedo. Cientistas acreditam que os hábitos noturnos dessas corujas refletem processos criativos e analíticos de pensamento. Embora as aves matutinas possam começar o dia mais cedo, as corujas frequentemente utilizam suas habilidades únicas nas horas tranquilas da noite, levando a reflexões profundas e novas ideias. Então, da próxima vez que você ver uma coruja ou estiver acordado à noite, lembre-se de que nessas horas tardias pode haver um pouco de sabedoria. Acredite ou não, mas os cartões de crédito surgiram graças à American Express. Em 1951, a American Express lançou o primeiro cartão de crédito, mudando a forma como pagamos por produtos e serviços.
Inicialmente, era um cartão para despesas de viagem e alimentação, mas essa inovação criou as bases para a economia sem dinheiro que conhecemos hoje. Imagine um mundo onde o dinheiro vivo era a prioridade. A chegada do cartão de crédito facilitou a vida das pessoas, permitindo que desfrutassem sem precisar carregar grandes quantias em dinheiro. Hoje, os cartões de crédito são uma parte essencial do comércio global, possibilitando trilhões de transações a cada ano. Eles oferecem conveniência, permitindo que as pessoas comprem online ou em lojas sem se preocupar se tem dinheiro suficiente. Além disso, ajudam a gerenciar finanças e a construir um histórico de crédito, o que pode ser crucial para compras grandes, como casas ou carros. Então, da próxima vez que você passar o cartão, lembre-se de que tudo começou com uma ideia simples da American Express, há mais de 70 anos. Como essa inovação mudou seus hábitos de compra. Você sabia que Oxford já teve conexões com os astecas? Em 1984, a Universidade de Oxford estabeleceu uma interessante ligação com a cultura asteca, abrindo novos horizontes na educação e nas pesquisas culturais. Essa conexão não foi apenas um comentário passageiro. Ela destacou repetidamente a importância de entender civilizações antigas. A parceria abriu portas para pesquisas que unem história, antropologia e até a história da arte. Os acadêmicos começaram a explorar a rica tapeçaria da vida asteca, desde seus conhecimentos astronômicos até suas complexas estruturas sociais. Os estudantes de Oxford tiveram oportunidades únicas de estudar artefatos e textos que antes passaram despercebidos. Essa colaboração enriqueceu tanto os círculos acadêmicos britânicos quanto mexicanos, promovendo uma compreensão mais profunda dos astecas. Mas o que causou essa fascinante conexão? E como ela influenciou as pesquisas modernas sobre civilizações antigas? E se eu te disser que Tom Cruise perdeu 2 dentes? Em um acontecimento inesperado, a estrela de Hollywood Tom Cruise se envolveu em um incidente curioso enquanto brincava com as crianças Isabella e Connor. Durante a brincadeira, uma das crianças o atingiu acidentalmente com o pé, causando um golpe doloroso em seu rosto. Esse caso inusitado resultou na perda de 2 dentes da frente. No entanto, como um verdadeiro profissional, Cruise não deixou que esse obstáculo o parasse. Em vez disso, ele recorreu às tecnologias modernas da odontologia e agora usa próteses dentárias bem feitas, que são quase imperceptíveis, permitindo que ele continue sua carreira sem interrupções. Sua história nos lembra que até as maiores estrelas enfrentam dificuldades inesperadas, mas com perseverança e um pouco de ajuda da odontologia moderna, elas podem voltar ao topo. Você consegue imaginar como é passar por algo assim e continuar brilhando na tela? Vamos revelar a verdade sobre os grandiosos desfiles militares. Esses eventos vibrantes não são apenas soldados marchando nas ruas. Eles simbolizam orgulho nacional e unidade. Quando os soldados em uniformes impecáveis desfilam ao som de músicas rítmicas, a atmosfera se enche de eletricidade e o público, acenando bandeiras, os saúda. Essa tradição existe há séculos e muitos países realizam esses desfiles em grandes datas comemorativas, como o Dia da Independência ou o Dia da Vitória. As cidades se transformam em exposições coloridas, decoradas com faixas, flores e outros elementos festivos, criando um ambiente animado. Cada desfile é único, frequentemente incluindo exposições históricas, equipamentos militares e apresentações aéreas que encantam os espectadores. Esses grandiosos espetáculos ajudam a homenagear os veteranos e celebrar a história, lembrando-nos dos sacrifícios feitos pela liberdade. Você já sentiu a emoção de um desfile militar ao vivo? E se eu disser que o café pode ser um tesouro? O café mais caro do mundo, o Kopi Luwak, oferece uma experiência única e fascinante, do grão até a xícara. Essa bebida luxuosa é feita a partir de grãos de café, que são consumidos por civetas e depois excretados. O processo digestivo da civeta aprimora o sabor, conferindo uma riqueza única que os amantes de café apreciam. Mas com preços que chegam a $600 por libra, fica claro que não se trata de um café comum. Curiosamente, o café também é a segunda mercadoria mais negociada do mundo, perdendo apenas para o petróleo, o que mostra que pessoas ao redor do mundo são apaixonadas por essa bebida. Há mais de 150 anos, o Brasil é o maior produtor de café, respondendo por impressionantes 40% das exportações globais. Com uma história tão rica e métodos de produção complexos, não é de se admirar que o café atraia tantas pessoas. Você já experimentou o Kopi Luwak? E se eu te disser que o tempo pode desacelerar na morte?
Pesquisadores têm se interessado há muito tempo em como nosso cérebro percebe o tempo, especialmente em situações extremas, como a morte. Alguns estudos mostram que pessoas que estão perto do fim da vida podem reviver momentos que se repetem. Imagine que, nos últimos instantes, você revive suas memórias favoritas ou eventos importantes. Essa ideia fascinante atrai muitos, mas ainda não é totalmente confirmada. Por quê? Porque, após a morte, a pessoa não pode compartilhar suas experiências. Acredita-se que esse fenômeno esteja ligado à reação do cérebro, à proximidade da morte ou a traumas, o que pode alterar nossa percepção do tempo. Embora tenhamos ouvido histórias sobre essas sensações, os cientistas continuam a investigar os aspectos complexos da consciência humana. Talvez entender essa experiência mude nossa percepção sobre a vida e a morte. As respostas podem nos surpreender. A incrível história da Casa de Windsor. A mudança do nome da família real britânica em 1917 é um fato interessante da história. Originalmente conhecida como Casa de Saxe-Coburgo e Gotha, a família real tinha um nome que destacava suas raízes alemãs, especialmente por causa do príncipe Alberto, marido da rainha Vitória. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, os sentimentos anti-alemães na Grã-Bretanha aumentaram, levando o rei Jorge V a tomar uma decisão ousada. Ele emitiu uma proclamação mudando o sobrenome para Windsor, referindo-se ao Castelo de Windsor, uma importante residência real. Essa mudança não foi apenas uma troca de nome, simbolizava o desejo de unidade nacional e a rejeição de laços estrangeiros em tempos de conflito. A mudança de nome também ajudou a alterar a percepção pública e a fortalecer a posição da monarquia em um mundo em transformação. Hoje, a Casa de Windsor simboliza não apenas uma dinastia real, mas também a resiliência do povo britânico em tempos difíceis. Você sabia sobre a tática de greve dos plebeus romanos? Em um interessante capítulo da história, as pessoas comuns ou plebeus tinham uma maneira única de exigir mudanças, simplesmente deixavam a cidade. Isso significava que, ao saírem, a elite rica ficava em uma situação difícil e incapaz de lidar sem o trabalho e os serviços dos plebeus. Por exemplo, em períodos de conflitos ou dificuldades econômicas, os plebeus abandonavam suas casas, forçando as classes altas a enfrentar a vida cotidiana sem a ajuda deles. Esse ato poderoso desafiava a ordem social, destacando o quão essenciais os plebeus eram para o funcionamento da sociedade. Ao se unirem e partirem, eles não apenas afirmavam sua importância, mas também forçavam a elite a resolver seus problemas, como impostos e direitos. Quem diria que uma ação tão simples poderia ter tanto poder? Um fato interessante sobre as comatulídeas. Esses incríveis seres marinhos, que vivem nas profundezas dos oceanos, realmente se parecem com plantas devido aos seus longos e ramificados braços. Adaptadas à escuridão total, as comatulídeas se ajustaram a um ambiente com quase nenhuma luz. Uma de suas estratégias de sobrevivência mais fascinantes é a capacidade de amputar um braço quando sentem ameaça. Esse mecanismo único de defesa permite que elas escapem de predadores, enquanto recuperam um membro perdido com o tempo. Imagine as profundezas do oceano, onde essas maravilhosas criaturas nadam graciosamente, balançando-se com as correntes da água. Apesar de sua aparência vegetal, as comatulídeas são bem diferentes de qualquer planta terrestre. Elas são um excelente exemplo de como a vida pode se adaptar de maneiras inusitadas. Cientistas continuam a estudar esses seres para aprender mais sobre sua biologia e papel ecológico. Então, da próxima vez que você pensar na vida no oceano, lembre-se dessas criaturas incríveis que vivem longe das ondas, mostrando a criatividade da natureza na sobrevivência e adaptação. Que outros segredos surpreendentes as profundezas do oceano escondem?